Bom dia, irmãos e irmãs, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje eu queria começar com vocês um estudo, uma série de estudos sobre espiritualidade. Esse conceito é muito confuso às vezes para a gente. Às vezes a gente associa espiritualidade a alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer. Então, quanto mais, por exemplo, leitura bíblica, supostamente mais espirituais nós seríamos. Mas será que é isso mesmo? Quanto menos certas atividades, mais espirituais nós seríamos. Eu não sei, a gente vai pensar sobre isso ao longo dessas próximas pregações. E eu quero começar falando hoje sobre a espiritualidade como humanização, como caminho de sermos humanos, seres humanos. E para isso eu queria ler um único versículo, a gente vai comentar sobre o texto inteiro, mas eu quero ler apenas um versículo que está lá em Gênesis 3, no versículo 5. Vou ler a partir do versículo 4, aliás, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto aqui é um texto muito conhecido nosso. A gente sabe, na verdade, essa narrativa quase de cor, imagino. Porque é um texto que está muito presente no imaginário cristão, é um texto que está vinculado à questão do pecado, é um texto que está vinculado à questão, inclusive, da doutrina do pecado original, que vai ser desenvolvida depois pelo cristianismo. Mas é um texto que eu queria chamar a atenção para algumas questões importantes aqui. Aqui nós estamos vendo, na verdade, a proposta dessa serpente, né? Que é o tentador aqui no texto. E a proposta dessa serpente destinada à mulher e ao homem, né, ao ser humano, é que esse ser humano se transforme em algo além de ser humano. Como diz o texto, né? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Ou seja, vocês se tornarão como deuses. E é exatamente esse processo de querer ser mais do que humano que é o caminho da lógica do pecado e da lógica da desumanização e da falta de espiritualidade. Então, para a gente chegar a essa conclusão, eu quero retornar um pouquinho e pensar o seguinte: o que é o ser humano? O que é ser humano? Lendo o relato de Gênesis, a gente pode encontrar 4 afirmações sobre o ser humano. O ser humano, na verdade, é feito em relações. E ele é feito também para responder a essas relações de forma responsável. Ou seja, ele é chamado a ser responsabilizado pelas relações que faz, que cultiva. E quais são essas 4 relações fundamentais que fazem o ser humano ser humano? São 4. A primeira delas é a relação com Deus. A gente lê no relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, que o ser humano cria Deus, Deus cria o ser humano, e o ser humano é criado por Deus à imagem e semelhança dele. E há uma relação aqui de íntima aproximação, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade. Diz o texto, inclusive, que Deus descia na viração do dia para ter comunhão com o ser humano. Então, uma das afirmações básicas do que é ser humano é: o ser humano significa ter relacionamento com o Criador, relacionamento com Deus. Essa relação com Deus é o que propõe, né, um dos caminhos da espiritualidade. Mas há outras relações que fundamentam o ser. Uma outra relação que faz o ser humano ser humano é a relação consigo mesmo. Há uma relação lá no relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, uma relação de consciência pacificada. Porque homem e mulher estão nus diante de Deus, mas não se envergonham. Há ali, portanto, uma relação consigo mesmo de paz. Eu estou diante de Deus, é como se isso fosse afirmado no texto. Eu estou diante de Deus como um Deus que me conhece, que sabe quem eu sou, sabe como eu sou, e por isso mesmo me aceita. E diante de Deus, eu que estou nu diante dele, eu que estou exposto diante dele, porque ele me conhece desde a criação, nesta relação não há nenhuma sombra, nenhum esconderijo.
Ou seja, a minha própria consciência como ser humano está pacificada em relação a Deus. É o que diz lá o texto, quando fala que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam diante de Deus. Uma terceira relação que fundamenta o que é ser humano é a relação com o próximo. Quando no relato de Gênesis 1 e 2, Adão, que é criado, e depois Eva, que é criado, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, quando eles se encontram, Adão explode num poema de identificação e de identidade. Quando ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, há todo um processo aqui de colocar plena igualdade de relação, vivenciada na diferença de cada um. Homem e mulher criados diferentes, cada uma com as suas especificidades, mas essas diferenças não criam hierarquia, ao contrário, criam identificação mútua. Homem não é maior do que a mulher, não é melhor do que a mulher não é inferior ao homem, e nem vice-versa. A mulher não é superior ao homem, e nem o homem inferior à mulher. Ambos são afirmados em igualdade de relação. E a maneira que o evangelho, que o texto bíblico tem para dizer isso, é a maneira que o evangelho também vai dizer, ao afirmarmos que em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher, porque afinal de contas, todos são filhos e filhas de Deus. Nesse sentido, ser humano é ser em relação com o outro. É conhecer o outro, é identificar-se com o outro e é perceber que as diferenças que há no outro não são diferenças que geram hierarquia, mas que geram proximidade. Essa aí é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por fim, ser humano é ser em relação com o mundo em que se habita. Nós habitamos planeta Terra, o nosso chão. E lá, no Jardim do Éden, o ser humano é criado para cultivar e guardar esse jardim. Ou seja, há aqui uma responsabilidade dada ao ser humano para que, no exercício de ser humano, ele cuide do mundo em que habita. Ele cuide da residência comum em que ele compartilha com os outros. Então, isso é ser humano. Ser em relações com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com o mundo. Ser humano, portanto, e aqui nós estamos falando de espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, nós não somos. Espiritualidade não é algo que a gente faz, mas sim quem a gente é. Nós somos criados seres espirituais. O que não significa afirmar uma oposição à matéria. Nós não somos dualistas. Nós somos criados e integrados em Deus e, portanto, criados nessa perspectiva integradora que vai conciliar essas relações de chão, região celeste, fé, razão, emoção, razão e assim por diante. Nós vivemos uma perspectiva em dualidade, muitas vezes, né, com essas dimensões que nos habitam, mas não é uma relação de oposição. Ser humano, portanto, é ser um ser integrado. É ser um ser que vive uma experiência integradora na sua existência. Uma experiência integradora com Deus, como eu falei agora há pouco, com o próximo, conosco, consigo mesmo e com o mundo. Isso é ser humano. E se o Evangelho apresenta Jesus como sendo o ser humano perfeito, e se Jesus é certamente um ser repleto de espiritualidade, então espiritualidade está vinculada à humanidade. De tal maneira que, quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais espirituais nós somos, mais humanos nós somos, também nas nossas relações. Com Deus, com o outro, consigo mesmo e com o mundo. Dito tudo isso, a gente vai então para o capítulo 3 de Gênesis, que é a afirmação do pecado como algo que desumaniza o ser. Porque se nós somos vocacionados a sermos humanos, e essa é a nossa vocação, tá? Não existe outra vocação além dessa. Nós somos vocacionados a sermos humanos. Nós não somos vocacionados a sermos deuses. Nós somos vocacionados a sermos humanos.
plenamente humanos. Se essa é a nossa vocação, né, e se espiritualidade está vinculada a essa vocação, então é preciso perceber como o texto lá de Gênesis 3 trabalha o processo oposto, o processo de desumanização. Porque a gente vai estar vendo o seguinte: a grande tentação naquele texto é nos levar a querer ser algo além ou algo aquém do que nós somos chamados a ser. Deus nos chama à humanidade. Querer ser além disso ou querer ser aquém disso é nos desumanizarmos. E o processo de desumanização é o pecado. Perceba Gênesis 3 o que acontece. O ser humano dá ouvidos a esse pecado, atende a essa questão. E o que acontece de cara? Há uma ruptura nas 4 relações fundamentais que fundam o ser. Primeiro, na relação com Deus, a presença de Deus que antes gerava prazer, gerava alegria, agora gera medo. Diz lá o texto: tive medo porque ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. Então, a presença de Deus não é uma presença mais que é buscada e antecipada com alegria, mas sim algo a ser rejeitado por medo. Deus é lido em tons de ira vingativa que causa medo de castigos. Então eu não vou querer ter relação com esse Deus. O que o pecado faz nesse sentido é desumanizar o ser nesta relação dele com Deus. Mas não apenas isso. O ser humano também se vê com uma ruptura consigo mesmo. Porque se antes homem e mulher estão nus e não se envergonham, agora em Gênesis 3, eles se percebem da sua nudez e buscam se cobrir com folhas. E se esconder, como diz o texto. Mais ainda, se antes a relação do ser humano com o seu próximo, uma relação de igualdade e de identificação, o que caracteriza o ser humano, agora o encontro com o outro gera medo, gera culpa, gera acusações. Porque diz lá o texto, quando Deus pergunta a Adão o que ele fez, ele diz: olha, foi a mulher que tu me deste. Há uma ruptura aqui de identificação. E por fim, há uma ruptura com o mundo criado. Afinal de contas, o mundo criado agora passa a produzir espinhos e com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Perceba que a lógica do pecado, portanto, é a desumanização do ser. Se quando mais próximos estivermos de Jesus, mais humanos nós somos, quanto mais distantes de Jesus, mais desumanos nós somos. Quanto mais próximos de Jesus, mais espirituais nós somos. Quanto mais distantes de Jesus, menos espirituais nós somos. Quanto mais próximos de Jesus, mais relacionados a esses encontros fundamentais, essas relações fundamentais, nós estamos vinculados a elas, né? A Deus, ao próximo, a nós mesmos e ao mundo. Quanto mais distantes de Jesus, menos vinculados a essas relações. E o que isso significa para nós em termos práticos? Gente, significa o seguinte: estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade se relaciona com essas 4 dimensões da vida. Então, todas as vezes que a gente faz algo que afirma uma destas relações, ou seja, quando a gente busca, por exemplo, justiça no trato com o outro, no sentido de considerá-lo um igual a nós, em igual dignidade, quando a gente faz isso, a gente está se tornando mais espiritual. A gente está vivendo espiritualidade que vem do Evangelho. Quanto mais preocupados, por exemplo, com o mundo que nós habitamos, com questões ambientais, inclusive, que deveriam fazer parte da fé cristã, quanto mais preocupados com isso, mais espirituais nós somos, porque mais vinculados à lógica de Jesus de Nazaré. Quanto mais pacificados com a nossa própria consciência, quanto mais em paz o nosso coração estiver, porque confia na graça de Deus que nos alcançou, né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quanto mais é assim, conosco, dentro de nós, mais espirituais nós somos. E o inverso também acontece. Quanto mais nós utilizamos até mesmo Deus
como um mecanismo de opressão contra o outro, menos espirituais nós somos, mais distantes de Jesus nós estamos, mais distantes da nossa humanidade nós estamos. Quanto menos a gente se preocupa com o nosso mundo, com o meio ambiente, com questões ecológicas, mais desumanos nós somos. E assim, eu poderia aqui dar exemplos de tudo isso que eu estou falando. Quando diante da dor alheia, eu não choro junto com quem chora, mas eu digo que isso é uma palhaçada, que é uma bobagem, tem que parar com essas frescuras. Ora, ao agir assim, eu estou indo na contramão da lógica do Evangelho. E indo na contramão da lógica do Evangelho, eu estou sendo menos espiritual. Eu não estou agindo com espiritualidade. Entende o que eu quero dizer? A espiritualidade a qual nós somos vocacionados diz respeito à nossa humanidade. Quanto mais humanos nós somos, mais espirituais nós também somos. E quanto menos humanos nós somos, quanto mais nós nos desumanizamos, porque o pecado é exatamente isso, o pecado é a desumanização do ser. Quanto mais nós estamos vinculados à lógica do pecado, menos humanos nós somos, e, portanto, menos espirituais nós somos. Mesmo que na nossa boca esteja repleto de liturgias e de canções a Deus de louvor e de orações. Isso não importa muito. O que importa é perceber quando a gente consegue concretizar a lógica do Evangelho na nossa vida, nos tornando mais próximos a Jesus de Nazaré e, portanto, mais semelhantes àquele ser humano perfeito que viveu entre nós. Porque Jesus é ser humano perfeito. Assim como ele é Deus, ele é ser humano. E quanto mais próximos de Deus, então, nós estamos nele, mais próximos do ser humano nós também estamos. E mais nós nos humanizamos no processo. Isso é ser espiritual. Espiritualidade, portanto, não tem tanto a ver com questões de decoração de doutrinas bíblicas, ou de ir à igreja, ou de questões morais. Espiritualidade tem a ver com nos aproximarmos de Jesus cada vez mais e concretizarmos nas nossas relações humanas, relação com Deus, com o outro, conosco e com o mundo. Concretizarmos nestas relações o modo de ser do próprio Jesus. Aí nós somos espirituais. Amém? Que Deus nos dê espiritualidade, mas essa espiritualidade que vem da lógica do Evangelho, que nos humaniza, que nos torna mais cientes da necessidade de nos encontrarmos com o outro, conosco, com o mundo e com o próprio Deus que nos convida a essa relação. Que Deus nos faça humanos e não gente desumana, e não gente sem alma, sem coração. Nós não somos chamados para sermos máquina, nós somos chamados para sermos humanos. E quanto mais humanos nós somos, mais vinculados a Jesus nós também estamos. Amém? Deus abençoe muito a sua vida hoje, em nome de Jesus, que te dê graça sobre graça e que te ajude a viver essa espiritualidade vinculada à lógica do Evangelho de Jesus, que nos humaniza. Porque é isso que faz a diferença. Quando as pessoas olharem para nós e perceberem em nós o próprio Jesus de Nazaré, aí a gente vai estar evangelizando de verdade e a gente vai estar vivenciando de verdade essa espiritualidade que vem do Evangelho. Deus abençoe sua vida ricamente, a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, assistir depois. Deus abençoe. Um abraço, pessoal, e até o próximo domingo, se Deus quiser.